Há algo na civilização ocidental que a faz se sentir superior e querer traduzir essa superioridade em dominação e uso da força militar, sabe? Para fazer você fazer o que eu quero. Enquanto que na civilização chinesa era, viemos aqui para negociar, queremos fazer negócios. Eu acho que, no geral, essa ainda é a diferença entre as diferentes civilizações. Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Evarist Bartolo, ex-ministro das Relações Exteriores de Malta. Como 2025 marca o 70º aniversário da Conferência de Bandung, que mais tarde deu origem ao movimento dos não alinhados, e Malta costumava fazer parte desse grupo, achei que este é um ótimo momento para discutir essa história e sua relevância contemporânea com alguém que trabalhou nesse ambiente. Então, ministro Bartolo, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. É um prazer discutindo isso com você. Bem, na verdade foi sua ideia, que devo dizer, é uma ideia fantástica, porque Bandung e o movimento dos não alinhados, na minha opinião, foram muito subestimados na história não só da Guerra Fria, mas também do nosso mundo atual. Você poderia talvez nos explicar um pouco como Malta passou a fazer parte do movimento dos não alinhados e que tipo de importância você vê nesses 70 anos de história? Malta fazia parte do movimento dos não alinhados, porque novamente não foi uma escolha ideológica de dizer, vamos ser não alinhados. Como um país pequeno, na periferia do sul da Europa e de frente para o norte da África, nós tínhamos ao longo de mais de 8.000 anos de história, especialmente quando a navegação avançou e os navios puderam começar a cruzar o Mediterrâneo, não apenas costeando, mas além não atravessando o Mediterrâneo Central, Malta se tornou uma localização muito estratégica. Se você quisesse controlar o Mediterrâneo Central e a relação entre o sul da Europa e o norte da África, era importante controlar Malta. Por que não as outras ilhas? Porque Malta tem um porto natural muito profundo que pode ser usado o ano todo. É por isso que foi Malta e não Lampedusa ou Pantelleria. Por 8.000 anos, fomos disputados pelas potências do Mediterrâneo. As coisas ficaram muito mais complicadas para nós no século XIX, quando a Grã-Bretanha entrou no Mediterrâneo, e como você sabe, Malta era chamada de linha vital do Império, indo de Londres à Índia e passando por Gibraltar, Malta e o Canal de Suez. Então, era muito importante controlar Malta desse ponto de vista, especialmente quando os navios não podiam viajar muito longe por causa da tecnologia da época. Eles precisavam parar em algum lugar, pegar carvão, pegar água. É por isso que Malta se tornou muito importante, porque, a princípio, a Grã-Bretanha não estava realmente interessada em controlar Malta. Eles não viam nenhum valor nisso, até que os almirantes chegaram a Malta, o pessoal da frota. As pessoas que estavam sentadas em um escritório em Londres não viam Malta como importante, mas o pessoal da frota via Malta como muito importante e disse, olha, precisamos controlá-la e nunca deixá-la ir. Na verdade, a primeira vez que a palavra neutralidade foi mencionada em relação a Malta foi em 1802, no Tratado de Amiens, porque disseram, vamos devolver Malta à Ordem dos Cavaleiros, mas certifique-se de que ela permaneça neutra em relação à Europa caso haja uma guerra. Mas então, obviamente, isso foi muito convenientemente esquecido quando a Grã-Bretanha percebeu que Malta era muito importante para manter. E mesmo quando nos foi concedida a independência em 1964, então agora estou dando um salto de 164 anos, eles queriam garantir que, embora estivessem abrindo mão de Malta politicamente, militarmente, Malta ainda estaria inserida no bloco da OTAN. De fato, sem consultar o governo de Malta, eles permitiram a entrada da OTAN. Eles permitiram a entrada da OTAN,
permitiram que a Sexta Frota Americana, os caças, pousassem em Malta, e Malta se tornou a sede sul da OTAN, sem obviamente pedir ao povo maltês ou ao governo maltês que endossassem tal decisão. Então eles queriam garantir que Malta fosse mantida dessa forma. Mas essa era a diferença fundamental entre os dois principais partidos políticos. Você tinha o Partido Nacionalista, que queria que a OTAN permanecesse aqui, e o Partido Trabalhista, que via que se continuássemos sendo uma base, isso impactaria negativamente o nosso desenvolvimento econômico. Porque, basicamente, ter uma base num país tão pequeno como Malta significa que o país inteiro vira uma base. Então, se você quer desenvolver o turismo, a indústria, se quer desenvolver uma economia civil onde 60% da força de trabalho não dependa da base militar, mas tenha outras oportunidades de emprego, a escolha era basicamente ter um emprego no estaleiro, com os serviços militares, ou emigrar. Metade da população de Malta teve que emigrar nos anos 60. Essa foi a era da independência. Então, se você quer garantir que as pessoas permaneçam envolvidas e tenham uma vida digna lá, não podíamos permitir que nossa economia fosse dominada pela presença militar. E é por isso que o Partido Trabalhista, sob a liderança de Dom Mintoff, escolheu ser não alinhado. Lá nos anos 50, na mesma época de Bandung, estamos falando de 1955, Mintoff escreveu um artigo muito interessante publicado pela New Statesman em Londres, Um Novo Futuro para Malta, no qual argumentava que Malta deveria ser neutra e não deveria permitir que sua economia fosse completamente dominada por uma presença militar naval. A military presence, a naval military presence. And this makes Malta quite unique because when you see... E isso torna Malta bastante única, porque quando você vê quem se reuniu em Bandung, na maioria eram países africanos e asiáticos. Malta era o único país europeu na época, depois que Mintoff se encontrou com Nasser no Cairo. E Nasser lhe disse, isso foi em 1955, 1956, por que você não entra para a PESO, que é a Organização de Solidariedade dos Povos Afroasiáticos, porque apoiaríamos sua candidatura à independência. Malta não havia sido mencionada como um provável candidato à independência nacional. A Grã-Bretanha não queria deixar Malta ir. Embora relutante, sabia que não podia mais manter o império que tinha antes. Enquanto os Estados Unidos pressionavam a Grã-Bretanha para abrir mão de suas colônias, acredito que não por qualquer razão ideológica nobre, mas porque queriam que a Grã-Bretanha desmantelasse o que era chamado de preferência imperial. A preferência imperial era que as colônias britânicas entre si comercializassem com tarifas muito baixas, mas que houvesse tarifas altas para países externos, incluindo os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que estavam muito preocupados após a Segunda Guerra Mundial, com o fato de que sua produção excedente seria demais para o mercado americano, queriam ter mercados globais e viam as ex-colônias britânicas como bons lugares para estabelecer mercados. Por isso, os Estados Unidos pressionaram pela dissolução do Império Britânico. Assim, escolhemos ser não alinhados, porque isso também fazia sentido econômico para nós. Quando Mintoff se tornou primeiro-ministro em 1971, em 24 horas, ele mandou a OTAN sair. Ele disse ao almirante Gino Berendelli, o italiano, para ir embora. Ele pôde fazer isso também, porque não havia acordo, tratado, nenhum acordo escrito. Assim, da forma como foram trazidos informalmente, disseram a eles, arrumem suas coisas e vão embora. E nesse meio tempo, ele negociou um novo acordo com a Grã-Bretanha, para que em 1979, Malta não tivesse mais bases militares. E em sua Constituição de 1986, ficou estabelecido que Malta não se juntaria a nenhuma aliança militar, o que era um dos princípios de Bandung. Nenhuma aliança militar e nenhuma base naval ou militar de onde se pudesse atacar outros países, outro princípio importante de Bandung. Avançando para 2004, quando entramos na União Europeia, a União Europeia disse, você não pode fazer parte de um bloco.
Você não pode fazer parte do movimento dos não alinhados se for ingressar na União Europeia. Nós respeitaremos sua neutralidade. E espero o Pact Misa Constante. And I hope that that will remain constant. I hope it will remain constant. But you cannot be part. Espero que isso permaneça constante. Mas você não pode fazer parte de outro bloco. E assim, desde então, não fazemos parte do movimento dos não alinhados. Mas ainda somos, pelo menos nominalmente, neutros. Então, essa é a nossa história. A posição de Malta é interessante porque faz parte da Europa, mas ao mesmo tempo está no Mediterrâneo. Portanto, é um país euro-mediterrâneo, o que significa que sua posição precisa ser muito sensível em relação à África, porque obviamente estamos muito cientes de que a África é um vizinho muito próximo da Europa. Mas também fomos educados pela história de que Malta é um ponto de interseção entre Europa, África e Ásia. Tendemos a esquecer disso. Tendemos a pensar que a Ásia está longe. Portanto, é a nossa realidade geográfica e nossa história que nos fizeram perceber um mundo mais amplo além do Mediterrâneo, incluindo a África, a Europa, obviamente, e a Ásia. Africa, Europe, obviously, and Asia. Sim, sabe, eu sempre digo que os europeus continuam esquecendo que a Europa é, na verdade, apenas a península ocidental do continente euroasiático. Quero dizer, é uma única massa de terra. Eles estão conectados. Mas o que você está se referindo é, claro, a parte oeste asiática do Oriente Médio, certo? A qual Malta se conecta. Obviamente, precisamos voltar à história para entender por que a Europa desenvolveu uma percepção tão eurocêntrica e autossuficiente no mundo. A ponto de, até mesmo quando fazemos nossos mapas, decidirmos que a Europa é na verdade maior do que realmente é, para colocá-la no centro dos mapas e no topo, com a África e muitos outros países abaixo da Europa. Então, até mesmo a forma como os mapas foram construídos nos últimos 500 ou 600 anos é uma construção ideológica, sabe? Mas isso reforça a ideia de que você é muito importante, de que você governou o mundo e de que ainda quer continuar governando o mundo. Absolutamente. Mas sabe, a história que você acabou de me contar, ou nos contar, sobre Malta, como Malta se tornou independente novamente, me lembra muito o que está acontecendo agora no Oceano Índico com Diego Garcia, certo? O Reino Unido está finalmente sendo forçado a devolver algumas ilhas, mas mantendo a maior delas por mais 49 anos, certo? E também arrendando-a para os Estados Unidos e garantindo que, mesmo nas outras ilhas, Maurício não poderá fazer acordos com nenhuma outra potência dentro de 26 milhas náuticas das ilhas. Quero dizer, isso vem do Reino Unido, que acusa outros estados, Rússia e China, de serem imperialistas, de terem ambições imperiais, enquanto eles próprios ainda possuem todos esses postos avançados. Nem precisamos falar de Gibraltar e das Ilhas Malvinas. Você pode explicar essa mentalidade imperial? O que o que todos os dois sejam imperiais? Bem, novamente, vamos voltar um pouco na história. Então, nas décadas de 1830 e 1840, em Malta, eles estavam pedindo pela liberdade de imprensa. Isso tinha acabado de começar a se desenvolver na própria Grã-Bretanha. E em Malta, eles disseram, olha, nós também precisamos ter liberdade de imprensa. A Grã-Bretanha havia prometido que respeitaria a soberania nacional e que o tipo de governo local que Malta tinha antes dos cavaleiros seria restabelecido. Isso não aconteceu. Quando eles pediram liberdade de imprensa, houve uma grande discussão nas casas do parlamento e até mesmo na Câmara dos Lords sobre se Malta deveria receber a liberdade de imprensa. E há um famoso discurso do Duque de Wellington que se levantou e disse, ouçam, vocês estão loucos? Nós damos liberdade de imprensa aos nossos navios, damos liberdade de imprensa aos quartéis, Malta é um porto, é um cais e nada mais. Portanto, os malteses não contam. O que importa é que há um porto que é muito importante para o nosso controle estratégico do Mediterrâneo e como porta de entrada para outros continentes.
E isso moldou a atitude da Grã-Bretanha em relação a Malta e a outras colônias, especialmente aquelas ilhas que receberam importância por fazerem parte da rede imperial. Pequenas como Malta não faziam sentido comercial. Small islands like Malta did not make commercial sense. They did not want our resources. They did not want our. Eles não queriam nossos recursos. Eles não queriam nossos mercados, porque nós não os temos. Mas localização estratégica, sim. E não só Malta, mas também outros lugares que você mencionou, Gibraltar, o Oceano Índico. E eles garantiram que a questão da soberania e da democracia fosse sempre subordinada às necessidades estratégicas do Império. Isso foi muito interessante porque, por um lado, eles usaram seu soft power para enviar pessoas brilhantes de Malta para estudar em universidades britânicas, como Oxford e outras universidades. Esses líderes, se pegarmos, por exemplo, Dom Minto, ele foi um bolsista Rhodes. Cecil Rhodes, um dos grandes colonizadores, seu nome foi usado por uma bolsa de estudos destinada a educar os melhores e mais brilhantes líderes das colônias para que viessem estudar na Grã-Bretanha. Essas pessoas conheceram outras e estudaram sobre soberania, sobre liberdade, sobre valores democráticos. Mas quando voltaram para seus países e quiseram colocar em prática o que haviam estudado, refletido e visto na Grã-Bretanha, ouviram: não. Precisamos ter cuidado, porque sua soberania e sua democracia não podem colocar em risco ou ameaçar nossos interesses imperiais no Mediterrâneo ou em outros lugares. Então essa é a contradição que Bandung ajudou a trazer à tona. Porque em Bandung, pela primeira vez, provavelmente pela primeira vez na história da humanidade, até onde sabemos, povos anteriormente colonizados se reuniram para discutir o que fariam sobre seu futuro. Antes, costumávamos ter reuniões de colonizadores. Por exemplo, se você considerar a Conferência de Berlim em 1885, quando as potências da época se reuniram para decidir o que fazer com a África. Eu fico com esta parte, você fica com aquela, ignorando completamente qualquer respeito pelos povos que viviam naquele continente. Neste caso, foi o contrário. Foram os povos que haviam sido mantidos suprimidos e oprimidos que se reuniram para dizer: escutem, agora o nosso destino. Devemos fazer tudo o que pudermos para controlá-lo nós mesmos. E é interessante que até mesmo em Bandung, no famoso discurso de abertura de Sukarno, o líder indonésio, um dos pais de Bandung e do movimento dos não alinhados, ele citou a Constituição Americana de 1776 e a Revolução, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quero dizer, é tão irônico que um dos primeiros países a se livrar do colonialismo tenha sido os Estados Unidos. E de forma consistente, vemos não só Sukarno em 1955 citando, você sabe, todos os homens nascem iguais, e que o povo deve ser governado por consentimento e não por potências estrangeiras que decidem por eles o que fazer. Mas é interessante que até mesmo, imagine, Ho Chi Minh, em 1945, quando celebrava o fim do colonialismo francês no Vietnã, também citou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos estavam se livrando do colonialismo e adotando uma linha e uma retórica anticolonial. Até mesmo os famosos 14 pontos de Woodrow Wilson, as declarações de Wilson, em que, em 1918, ele falou sobre o consentimento dos governados de que as pessoas não deveriam ser governadas por potências estrangeiras contra sua vontade. E líderes de países como Índia, Indonésia e Vietnã procuraram o presidente Wilson. Estamos tão felizes que você disse isso. Mas ele não fez nada a respeito, porque, obviamente, ele tentou, para ser justo, ele tentou. E quando estavam discutindo o Tratado de Versalhes, ele tentou usar os mesmos princípios de soberania. Mas Itália, França e Inglaterra resistiram porque não queriam perder suas colônias. É interessante notar que, mesmo vindo do Ocidente, que ainda não havia se tornado o Ocidente coletivo de hoje, já existia esse debate.
Os Estados Unidos estavam em ascensão e viam os outros impérios como um obstáculo ao seu futuro, enquanto os impérios existentes enxergavam os Estados Unidos como uma ameaça aos seus interesses imperiais. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, que obviamente mudou a situação de forma dramática, especialmente após o Japão perder suas colônias no Sudeste Asiático e esses países se tornarem independentes. Por isso, não é coincidência que Bandung tenha ocorrido em Bandung, porque os primeiros países independentes estavam na Ásia, Índia, Indonésia, Vietnã naquela época e a China, por conta de sua guerra de libertação. Because of its war of liberation. So they came together and for the first time they discussed. Então, eles se reuniram e pela primeira vez discutiram o que deveria ser feito. Acho interessante porque você percebe um certo otimismo deles, de que agora é uma nova página. Mas ao mesmo tempo, eles eram realistas o suficiente para saber que não seria fácil romper com o colonialismo e construir uma vida digna para seu povo. É por isso que acredito que Bandung ainda é muito relevante ao analisarmos o que aconteceu nos últimos 70 anos. Não há dúvida de que, nos últimos 70 anos, o povo desses países, provavelmente em todos os casos, vive melhor do que há 70 anos. Mas ainda existem grandes questões. Uma das questões, ironicamente, é a desigualdade. A prosperidade aumentou nesses países, mas a desigualdade também. Então, quando eles se reuniram para discutir em Bandung, é interessante notar que se você ouvir os discursos de Zhou Enlai, Sukarno, Nasser, Nehru, eles não estão discutindo assuntos internacionais. Eles estão discutindo como melhorar a vida de seu povo, que vive em extrema pobreza. Porque uma das grandes mentiras do colonialismo é: viemos para civilizá-los. Viemos para lhes dar uma vida melhor. Viemos para lhes dar nossos valores. Queremos que vocês sejam como nós, mas não iguais a nós. Isso é muito importante. Nós somos superiores, vocês são inferiores. Então essa é a contradição do colonialismo. Aproximar você de uma civilização superior. Fazer você desejá-la, mas não permitir que você se beneficie igualmente dela. Porque aí a lógica do colonialismo se desfaz e você começa a dizer: escute, os recursos que temos aqui, por que vocês deveriam levá-los? Por que vocês deveriam nos dar apenas 10% dos nossos próprios recursos? Por que não deveria ser mais igualitário? Por que não deveríamos ser soberanos sobre nossos próprios recursos? Então, em Bandung, você vê um movimento em direção à independência, à soberania, ao desenvolvimento econômico. Mas então, os impérios começaram a reagir. E depois de Bandung, tivemos uma série de golpes de Estado, assassinatos, para garantir que o caminho que começou a ser traçado em Bandung não se concretizasse. E houve vários golpes depois, nos quais os líderes foram removidos, alguns até assassinados, porque o crime deles era querer uma vida melhor para seu povo. Só isso. E esse movimento, para se livrar de líderes que têm uma agenda nacional de garantir que suas nações obtenham algum benefício desse livre comércio, que é claro o outro grilhão, um grilhão sendo militar, como estar constantemente sob ameaça. E temos muitos exemplos. Também são países sul-americanos, certo? Com o Chile e depois a ditadura de Pinochet. Temos a própria Indonésia, que sofreu um golpe, e então Sukarno foi substituído por um apoiador anticomunista dos Estados Unidos. Temos isso em vários lugares. E a versão mais recente disso, provavelmente foi a derrubada de Muammar Gaddafi. Temos, claro, a queda de Saddam Hussein e a substituição desses líderes. Mesmo hoje, o Iraque ainda está sendo, o petróleo do Iraque ainda é controlado pelos Estados Unidos. Iraq's oil is still controlled by the United States after 20 years, and the US has that money on. Depois de 20 anos, os estadounidenses mantêm esse dinheiro em uma conta e, se quiserem, dão ao governo iraquiano acesso a uma pequena parte desse dinheiro, se quiserem. Os níveis diretos de controle ainda são absurdos. Mas algo que mudou nos últimos 70 anos é que hoje, a participação global do PIB do movimento dos não alinhados, especialmente quando estava em seu auge,
é na verdade muito maior do que o PIB até mesmo do G7, certo? O equilíbrio global do poder econômico mudou completamente. O que isso significa para o mundo agora, na sua visão, em termos do que esses estados podem fazer? E você sabe, o movimento dos não alinhados não está mais muito ativo, mas agora temos os BRICS. E, de certa forma, temos um movimento semelhante ao redor dos BRICS, ao que costumava ser o movimento dos não alinhados. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Agora, acho que isso é muito importante, Pascal, porque um dos pontos que o Sukarno também levantou em 1955 foi: nós não temos a bomba atômica, não temos um exército forte, mas temos uma forte força moral. Eles acreditavam, quero dizer, é maravilhoso ouvir esses discursos, mas eles tinham a ilusão de que quando você tinha duas superpotências se confrontando, a União Soviética e os Estados Unidos, e eles não queriam se juntar a nenhum dos lados porque diziam: acabamos de nos libertar de uma forma de dominação, não queremos cair em outra dominação. Além do fato de que as pessoas em Bandung, os diferentes países em Bandung, alguns eram comunistas, outros eram anticomunistas, alguns eram monarquistas, outros eram democracias. Então, de fato, o slogan deles era unidade na diversidade. E é por isso que eles desenvolveram o conceito e a doutrina da não interferência nos assuntos uns dos outros e da coexistência pacífica. Eu permitirei que você seja você mesmo, mesmo que seja muito diferente de mim. Mas não interfira nos meus assuntos, e eu não interferirei na sua vida. Mas eles acreditavam que, pelo menos, se não tivessem desenvolvimento econômico, a participação deles no PIB era muito baixa. Estamos falando de países onde a taxa de pobreza era de 80%, 85%. Enquanto hoje, mesmo se olharmos para a Índia, além, obviamente, da China, onde a taxa de pobreza é considerada 1%, e naquela época era superior a 60%, a Índia, que hoje, segundo suas próprias medições, tem uma taxa de pobreza de 5%, enquanto naquela época era de 85%. Então isso avançou, definitivamente avançou. Eles acreditavam que podiam falar com autoridade moral de um patamar moral elevado e dizer aos outros países: deixem-nos desenvolver. Não foi assim que aconteceu. Infelizmente, o poder bruto prevaleceu, e é por isso que houve essa série de golpes. Não mencionamos o Irã com Mossadegh, que já lá nos anos 50 iniciou o caminho para a democracia parlamentar, para os direitos humanos, porque também devemos lembrar o seguinte: em Bandung, direitos humanos foi o primeiro princípio mencionado. Direitos humanos foi o primeiro princípio mencionado porque eles, e eu concordo com essa posição, e hoje ainda temos um grande déficit quando se trata de descrever democracia, não apenas como um exercício periódico de votação. Essa é uma definição muito reduzida do que é a democracia. Se for simplesmente votar a cada 4 ou 5 anos, isso é uma ideia muito limitada de democracia. A democracia deve ser política, sim, mas também social e econômica. Você sabe, é preciso, como diz a Carta das Nações Unidas, estar livre do medo e livre da necessidade. Então é preciso ser livre e ter o que comer, não ser não livre e alimentado, ou livre e passando fome, sabe? Livre e alimentado. E Bandung faz esse ponto. Então hoje o fato de que esses países ultrapassaram, basicamente, eles ultrapassaram a Europa e os Estados Unidos, quando você os coloca juntos, em termos de desenvolvimento econômico, mas até mesmo em desenvolvimento tecnológico. E também, militarmente, eles não podem ser facilmente intimidados. E isso também é, na minha opinião, a hipocrisia quando se trata de dissuasão nuclear. Sou completamente a favor da desnuclearização do mundo e, tanto quanto possível, de eliminar os armamentos nucleares. Mas, infelizmente, a mensagem que o Ocidente passou para esses países, através de seu comportamento é: se você tem um poder de dissuasão nuclear, nós não vamos atacá-lo. Então não tenha nenhum poder de dissuasão nuclear. O que aconteceu com Gaddafi? Quando Gaddafi não insistiu, como a Coreia do Norte, em ter um poder de dissuasão nuclear,
abriu mão disso e disse ao Ocidente: entrem, verifiquem, garantam que não vamos desenvolver armas químicas, não vamos desenvolver armas nucleares. Então eles se livraram disso em 2011. E o país ainda está em um estado terrível, sabe, um dos países mais ricos do Mediterrâneo. One of the wealthiest countries in the Mediterranean, and people are still living in very difficult conditions. E as pessoas ainda vivem em condições muito difíceis, muito difíceis. E novamente, eles removeram Gaddafi não pelo bem do povo líbio, porque no momento em que o tiraram do poder, perderam o interesse no que aconteceria com o povo líbio. E isso também poderia ter sido evitado. Lembro-me de há 4 anos ter conversado com Romano Prodi, o ex-presidente da Comissão Europeia, em Bolonha. E ele me contou que na véspera dos ataques da OTAN à Líbia, os líderes tribais da Líbia entraram em contato com ele e disseram: por favor, fale com o pessoal da OTAN. Fale com seu primeiro-ministro na Itália. Fale com o primeiro-ministro britânico e diga a eles que conseguiremos negociar um bom desfecho com Gaddafi para parar a repressão, para parar os ataques à população civil. Nós vamos fazer isso, mas precisamos garantir que não seremos atacados. E Prodi recebeu a resposta: não, não estamos interessados. Vamos atacar a Líbia. Vamos atacar Gaddafi. Vamos remover Gaddafi. Para eles, o mais importante é que os países que participaram de Bandung e aqueles que se tornaram países soberanos, se você não pode controlá-los, destrua-os. Quero dizer, é tão cínico quanto isso. Faça com que se tornem disfuncionais. E não nos importamos se os países permanecem, sabe, estados falidos, se estão em guerra civil, se as pessoas, sabe, não conseguem viver melhor do que antes, não conseguem ter uma vida digna. Eles não se importam. Isso ainda faz parte da mentalidade imperialista da qual você falou antes, Pascal. Mas sabe, o que me chama a atenção é que o que possibilitou 2011 foi o fato de haver uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que permitiu a criação de uma zona de exclusão aérea, que permitiu à OTAN implementar essa zona de exclusão aérea. E isso aconteceu porque Rússia e China se abstiveram. Acho que eles se abstiveram. Não votaram a favor. Não. Se abstiveram. Eles se abstiveram, sob a impressão de que seria uma operação muito controlada. E então basta ler um livro, que foi publicado durante a Covid, pelo Ian Martin, que era o principal representante da ONU na Líbia. E ele disse que o mandato foi completamente desrespeitado, e eles simplesmente entraram e fizeram o que quiseram, incluindo matar partes da população civil e destruir a infraestrutura civil da Líbia, o que não estava no mandato das Nações Unidas. Era um mandato muito restrito. Sim, e a história que você acabou de me contar só mostra que foi premeditado. Não foi simplesmente, infelizmente aconteceu assim. Não. E todos os outros foram informados. Não, é isso que vamos fazer. Vamos bombardear, vamos nos livrar do Gaddafi e ele vai embora. Então isso foi um plano da ONU. Sim. Mas recentemente houve algo muito chocante de fontes americanas. Parte da operação militar também foi conduzida por jovens pilotos noruegueses que foram enviados para bombardear a Líbia como um exercício, como treinamentos. Então eles realmente diziam, sabe, nós realmente gostamos de bombardear a Líbia porque foi um exercício real, com munição real. Não era só treinamento, fingindo que estávamos atacando algum lugar. Quero dizer, isso é assustador porque, novamente, faz parte da mentalidade colonial. Você desumaniza os líbios, ou os africanos, ou os haitianos, ou quem quer que seja. Iraquianos, palestinos, eles não são pessoas. Então se você os bombardeia, sabe, nós somos superiores. Isso levanta uma questão para mim. Não só a hipocrisia de tudo isso, como gritar sobre direitos humanos enquanto bombardeiam pessoas, isso é uma parte, mas também levanta a questão, como o resto do mundo deve lidar com a Europa e a América do Norte, se agora entendemos, não apenas pelo genocídio em Gaza,
Acho que o genocídio em Gaza é apenas a manifestação mais recente dessa mentalidade colonial e desprezo por todos os outros. Mas temos todos os outros exemplos. Temos a Líbia, temos o Iraque, temos a Síria e assim por diante. São tantos. Com todo esse conhecimento de como o Ocidente age, como todos os outros, como o novo movimento dos BRICS e todos os demais, devem lidar com a Europa e a América do Norte se você sabe que não pode confiar neles. Qual seria o seu conselho sobre como lidar com os europeus e os americanos? How to deal with the Europeans and the Americans? No. In fact, I think what is happening now is Na verdade, acho que o que está acontecendo agora é veja como a China responde. Isso é muito interessante. A China foi muito paciente. Queria mencionar algo para você sobre a China, que não é muito conhecido, mas que acho muito interessante. Então, voltando cerca de 500 anos, quando Colombo partiu para, entre aspas, descobrir as novas terras. Elas não precisavam ser descobertas. Elas já estavam lá. Quero dizer, a arrogância de dizer que você está descobrindo países. Mas ele foi até lá, e os europeus foram a esses países com a ideia de império e conquista. É interessante comparar isso com o explorador chinês Zheng He, 80 anos antes de Colombo, indo para a Índia, indo para a África, não para conquistar, mas para comércio e diplomacia. but to trade and diplomacy. So there is something in this civilization. Existe algo na civilização ocidental que a faz se sentir superior e querer traduzir essa superioridade em dominação, usando força militar para obrigar você a fazer o que ela quer. Enquanto isso, na civilização chinesa, a abordagem era: viemos aqui para negociar, queremos fazer negócios. Acho que, em geral, essa ainda é a diferença entre as diferentes civilizações. Agora veja como a China reagiu a Trump em relação às tarifas. Não vamos deixar você nos intimidar. Acredito que a China também aprendeu com a forma como a Europa e os Estados Unidos trataram a Rússia em relação à ampliação da OTAN e ao que acontece com os russos ucranianos e outras minorias dentro da Ucrânia. Eles deram sua palavra de que não expandiriam a OTAN. Deram sua palavra de que os direitos das minorias dos russos ucranianos dentro da Ucrânia seriam protegidos pelo Acordo de Minsk. To the agreement in Minsk. All those promises were broken. Todas aquelas promessas foram quebradas. Então, do ponto de vista da China, eles sabem que não podem levar a Europa e os Estados Unidos a sério. É por isso que eles reagiram de forma muito contundente em relação a Taiwan e às tarifas. Eles fazem questão de dizer: olha, não vamos ser enganados por vocês porque não podemos confiar em vocês. Vocês dão sua palavra de que vão nos tratar como iguais, mas sabemos que não vão. Reagan, quando lidava com a União Soviética sobre mísseis nucleares, costumava dizer que os russos têm um provérbio, que infelizmente eles mesmos não praticaram ao lidar com a Europa e a América. Confie, mas verifique. Confie, mas verifique. Os chineses fazem isso. Eles não confiam cegamente. E acho que agora o resto do mundo está aprendendo que não se pode confiar na América e não se pode confiar na Europa. Não, eu acho que confiar na Europa e confiar na América seria o maior erro que levaria você para as próximas guerras. Mas temos um momento, na verdade, só para ser um pouco positivo aqui. Nos anos 1980, a União Soviética e os Estados Unidos conseguiram criar tratados de mísseis muito importantes, e eles foram construídos com base em mecanismos de verificação. Então, eles funcionaram bem enquanto o equilíbrio foi mantido. Portanto, é possível que métodos de verificação, claro. Of course. No, this is not inevitable. I think it's very important. Não, isso não é inevitável. Acho muito importante que, seja qual for a situação histórica, isso não significa que tem que ser assim, mesmo quando se trata da Europa e da relação com a Rússia. Vamos voltar um pouco. Quero dizer, estamos em 2025. Não só deveríamos estar celebrando Bandung e vendo o caminho que já foi percorrido e o que está por vir, mas também olhar para a CSCE em Helsinki. Quero dizer, havia pessoas de ambos os lados da divisão política que diziam: olha, sim, nós não concordamos sobre qual sistema político, econômico e social devemos ter.
Não há necessidade de estarmos em guerra uns com os outros. Não há necessidade de estarmos tão cheios de ódio cego uns pelos outros, a ponto de não podermos comercializar entre nós. Full of blind hatred towards each other that we cannot trade with each other, we cannot have cultural cooperation, Podemos ter cooperação cultural, sabe? E devemos cuidar da segurança uns dos outros. Foi por isso que a CSCE nasceu. Foi por isso que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa foi criada. Com base na segurança coletiva, eu vou cuidar da minha segurança sem ameaçar a sua. E eram seres humanos. Quando falamos de pessoas como Brent, Schmidt, Kekkonen, Palme, eram seres humanos. Mas se você os compara com a liderança de hoje, virou um negócio. Quero dizer, a Europa é muito maior do que isso. A Europa pode fazer muito maior do que isso. Sabe, é por isso que em muitas das minhas palestras ouço cada vez mais a expressão de que a Europa está sendo governada por uma caquistocracia, ou seja, pelos piores, certo? Mas isso realmente levanta a questão. Como a Europa pode voltar a ter uma liderança melhor e mais humanista? E como todos os outros podem se proteger dessas promessas vazias? Porque a Europa está cheia de promessas vazias e não cumpre nenhuma se for realmente pressionada. Então, para construir um ambiente de segurança realista e estável, o que precisamos também é do peso e da possibilidade do movimento dos não alinhados, dos BRICS, de outros estados não europeus, para exigir acordos verificáveis. E se eles não forem cumpridos, então precisamos de mecanismos, certo? E não apenas mecanismos, porque já temos alguns deles. Veja, a Organização Mundial do Comércio é inteligente porque possui mecanismos de resolução de disputas comerciais, certo? Infelizmente, o mecanismo atual está paralisado pelos Estados Unidos porque eles não indicam pessoas para o órgão de apelação. Mas precisaríamos desse tipo de mecanismo para que países fora da Europa pudessem pressionar os europeus e os americanos e exigir que cumpram suas promessas, não é? Sim, eu acho que a forma como a América e a Europa se sobrecarregaram nos últimos anos contribuiu para que o resto do mundo dissesse: precisamos cuidar dos nossos próprios assuntos. E é por isso que o BRICS surgiu. Porque, por exemplo, se você considerar a política de sanções ou a política de usar as instituições que nasceram após a Segunda Guerra Mundial como instrumentos de coerção, como instrumentos de dominação, não vamos deixar você usar o sistema bancário. Não vamos deixar você usar. Sabe, vamos te punir. Se não pudermos fazer isso militarmente, faremos economicamente, faremos comercialmente. E é por isso que agora o resto do mundo está dizendo: vamos cuidar dos nossos próprios assuntos. Então, por exemplo, se você observar as relações entre Europa e África, Rússia e África, China e África, Turquia e África, eles dizem: se vocês não querem cuidar de nós, nos tratar como iguais e nos deixar nos desenvolver, vamos para a China, vamos trazer a Rússia, vamos trabalhar com a Turquia. E é isso que está acontecendo. O resto do mundo já foi educado o suficiente para dizer: precisamos cuidar dos nossos próprios assuntos, porque infelizmente, quando fazemos coisas com os Estados Unidos e com a Europa, eles cuidam dos próprios interesses e não dos nossos. Agora, isso significa que chineses, russos, turcos são anjos, santos e sagrados e não cuidam de seus próprios interesses? Claro que cuidam de seus interesses. Mas pelo menos têm a decência de sentar com esses países e dizer: escutem, o que podemos fazer juntos. E eu repito, a Europa pode fazer o mesmo, está pronta para fazer o mesmo. Eu admiro muito Pascal Enrico Mattei, o empresário italiano dos anos 50 e início dos anos 60, porque infelizmente ele morreu em um acidente de avião. E não está claro se ele morreu em um acidente por coincidência ou se foi algo realmente orquestrado. Ele era europeu, ele era cristão, ele era alguém do mundo dos negócios. Então, ele fazia parte do que chamamos de valores europeus tradicionais.
Porque hoje em dia, quando falam sobre valores europeus, eu não sei exatamente o que querem dizer com isso. Mas ele mostrou o melhor desses valores. Por quê? Porque ele costumava ir ao Oriente Médio, costumava ir ao norte da África, costumava ir à Ásia e dizia, olha, o petróleo que vocês têm em suas terras pertence a vocês. Vamos desenvolvê-lo juntos. Vamos fazer acordos de parceria, 50-50. Vamos fazer um acordo de divisão de lucros, em que, como o petróleo é de vocês e o conhecimento técnico é nosso, daremos a vocês 75% do lucro. Esse era o modelo. Então isso era possível. Isso já estava sendo feito nos anos 50. Mas o que aconteceu? O Reino Unido, os Estados-Unidos, a Holanda e a França ficaram muito irritados com ele, porque disseram, não, você está atrapalhando o nosso modelo para, você sabe, BP, Shell. Não, esse não é o jeito de fazer as coisas. Por que você deveria tratar essas pessoas como iguais e, sabe, fazer acordos de parceria se isso é? Então, se a Europa quiser sair da situação abismal em que se encontra agora, precisa aprender um pouco de humildade e tratar esses países decentemente, como parceiros. Agora, eu achava que um dos valores europeus mais importantes era a igualdade, que eu vou te tratar como igual. Você pode ser tão diferente de mim quanto quiser, mas vamos nos tratar como iguais. A Europa é tão boa em falar sobre isso. Eles usam palavras tão bonitas, e então criam pessoas como... Qual era o nome dele? Não Parolo. O jardim, a selva, você sabe. Ah, sim, Borrell. As mesmas pessoas que ficam na sua frente e defendem os direitos humanos acima de tudo. Mas, infelizmente, Israel precisa matar todos os palestinos, porque isso é justo. Quero dizer, eles dizem isso na mesma frase. E não reconhecem que estão se contradizendo. É lógica básica. Não é só uma falha moral, mas uma falha de lógica básica. E eu já não sei mais como lidar com isso. Mas há raízes históricas profundas para isso. Porque se voltarmos ao século XV, quando o Papa disse aos portugueses e espanhóis, vocês vão para esses países, era sobre a América Latina. Como são habitados por não cristãos, vocês podem fazer o que quiserem com essas pessoas. Podem até matá-las, especialmente se não se converterem ao cristianismo. Quero dizer, imagine Jesus Cristo falando sobre fraternidade. E todos nós, eu teria ficado chocado, vendo a cruz sendo usada junto com a espada para escravizar pessoas. Mas é isso. O Papa daquela época, que era um aragonês espanhol, lançou a famosa doutrina da descoberta. Se vocês forem para essas terras bárbaras e não cristãs, destruam-nas porque não são cristãs, não são europeias. You destroy them because they are not Christians, they are not European. That has come down for 500. Isso vem acontecendo há 500 anos. É interessante, Pascal, que foi apenas o Papa Francisco, que veio daquele continente, quem realmente retirou essa doutrina. Papas anteriores já haviam sido solicitados por povos indígenas de todos os continentes, indo ao Vaticano para dizer a João Paulo II, para dizer ao Papa Bento, removam essa doutrina do século XV, por que vocês ainda mantêm? Você sabe, foi o Papa Francisco quem a retirou. Então veja, você tem o surgimento dos BRICS, superando o Ocidente coletivo militarmente, economicamente e tecnologicamente. Felizmente, você também vê isso na Igreja Católica, onde as novas energias vêm do que o Papa Francisco costumava chamar de periferias. As periferias que não permitem mais que o centro as domine como antes. O que é frustrante é que se você ouvir os europeus e os americanos vão dizer, nós nunca fomos coloniais nem imperiais. Nós nos libertamos do imperialismo, certo? E os europeus vão dizer, isso era assim antigamente, mas paramos há muito tempo. O colonialismo é como o feudalismo, acabou faz tempo. Os europeus não têm noção de o quanto ainda são coloniais em relação ao resto do mundo. E você continua apontando como a Europa simplesmente esquece que a África, como continente, existe bem ao seu lado. E isso é apenas um dos sintomas dessa amnésia. Para mim não é amnésia, é cegueira.
Sim, sim. It's not amnesia, it is blindness to me. Yes, yes. And how can the United States says E como os Estados Unidos podem dizer que não são um império quando tem de 700 a 800 bases militares espalhadas pelo mundo todo? Enquanto eles se reuniam em Bandung nos anos 50, os Estados Unidos usavam essas bases militares e navais para o Sudeste Asiático. Então, enquanto os líderes de lá falavam sobre a importância de não pertencer a alianças militares e de não permitir que seus países fossem usados como bases navais uns contra os outros, os Estados Unidos avançavam e estendiam, obviamente, sua supremacia após a Segunda Guerra Mundial, quando todos os outros países estavam destruídos, para se impor sobre o resto do mundo. E hoje, eles têm uma rede de 800 bases navais e militares ao redor do mundo. O que é o império? Sabe, é um império, Tathusates. Mas em Matthew without it. still quite a lot of life in it. And this is where I believe a lot of the E é aqui que acredito que muitas partes colonizadas do mundo podem aprender muito com Malta, porque Malta fez a escolha muito inteligente de abandonar o último império e substituí-lo pela neutralidade. Não substitua por outro. Substitua por uma política de autossuficiência e, de fato, de se retirar desse grande jogo. Everest, se as pessoas quiserem ler mais sobre você, onde devem procurar? people want to read more from you, where should they go? Bem, ainda sou um pouco à moda antiga, Pascal. Ainda tenho um site, publico principalmente localmente, mas também publico artigos em inglês, obviamente. Tem um site que já compartilhei com você. Which I have shared with you. People can Vou colocar o site na descrição abaixo. E Everest Bartolo, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Rose, Maratrisco.